Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos continuar a atualização da playlist do Galpão para Avicultura de Corte segundo as novas normas da ABNT. Neste vídeo, esquadrias na planta baixa. Vinheta. Muito bem, nessa série de vídeos eu estou refazendo a playlist do Galpão de Avicultura de Corte com base nas novas normas da ABNT. Vamos lá para o memorial descritivo. Eu estou aqui na tabela 2.1, onde eu tenho a relação de esquadrias da obra. As portas dos cômodos são portas simples de madeira. Essas portas têm 80 centímetros de largura e 2,10 metros de altura. A porta da entrada do galpão é uma porta dupla de metalon de correr. Essa porta ela tem 2 metros de largura, ou seja, cada bandeira da porta tem 1 metro e 2,5 metros de altura. A porta na entrada do setor de apoio também é uma porta dupla em metalon, com 1,80 m de largura, ou seja, cada bandeira da porta tem 90 centímetros e 2,50 m de altura. No banheiro, eu tenho uma janela do tipo máximo ar, em metalon, com 1,50 m de largura, 50 centímetros de altura e o peitoril está a 1,80 m de altura. Nos cômodos do depósito, do laboratório, do escritório e de lavagem de utensílios, eu tenho janelas de correr em metalon, são 2 janelas, cada janela tem 2 metros de largura, 1,20 m de altura e o peitoril está a 90 centímetros de altura. Vamos retornar lá para o AutoCAD. Eu vou começar desenhando os batentes da janela aqui do escritório, então vamos dar um zoom aqui nessa região. São 2 janelas de 2 metros, o escritório tem 4,50 m. Eu vou deixar um espaço aqui no centro de 20 centímetros, então com isso eu vou ter 15 centímetros aqui nas laterais de cada janela. Então vamos lá no menu de camadas e eu vou ativar a camada #alvenaria em corte sem achura. Comando linha, cursor na área de desenho, ferramenta Snap-D, Enter, ponto base vai ser essa quina aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 15 centímetros, 0,15, sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter, Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, e eu vou ligar aqui na linha oposta. Enter para finalizar o comando linha. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a largura da janela, que é de 2 metros. Enter, clica na linha, clica à direita. Enter para finalizar o comando deslocamento. Para fazer a janela aqui ao lado, basta ir lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciona os 2 batentes, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio da aresta de baixo, caminha para cima em cima do rastreador de objetos vertical até a interseção com a aresta oposta. Excluir objetos de origem? Não. Eu vou sumir temporariamente da tela, vou pegar aqui a ferramenta medida rápida, que já é a opção que está aqui para mim, cursor na área de desenho. Então, a distância do primeiro batente para a quina da parede é de 15 centímetros, a distância entre janelas é de 20 centímetros e a distância do último batente para a quina é de 15 centímetros. ESC, posso retornar com a minha imagem à tela, vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Eu vou copiar as 4 linhas de batentes, para isso eu vou utilizar a janela de seleção Window, vou clicar aqui à esquerda, e vou dar um clique à direita, pegando os 4 batentes. Repare que o AutoCAD ele indica quais elementos serão selecionados. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina que eu tenho aqui. Eu vou colar exatamente na mesma quina aqui do cômodo de lavagem de utensílios. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos lá para o banheiro masculino. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Aqui a janela do banheiro masculino está a 1,80 m de altura, enquanto o plano de corte da planta baixa foi feita a 1,50 m de altura. Então essa janela ela tem que estar em projeção, ou seja, ela tem que ser desenhada com linhas tracejadas. Então vamos lá no menu de camadas, camada #alvenaria em projeção para desenhar os batentes, comando linha, cursor na área de desenho. Eu vou colocar uma linha saindo do meio dessa aresta e indo até o meio da aresta oposta. Enter para finalizar o comando linha. Essa janela tem 1,50 m de largura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou informar metade desse valor, 0,75. Enter, clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda, Enter para finalizar o comando deslocamento. A hora que eu apagar a linha do centro, eu vou ter uma janela com 1,50 m.
Repare que o tracejado da linha não apareceu, isso é porque eu estou aqui na planilha modelo, e na planilha modelo a escala está ajustada em 1:1. Para eu verificar como essa linha vai ser plotada na escala 1:50, basta digitar o comando lt_scale, que quer dizer linha tracejada escala, Enter, e informar o fator de 0.05, Enter. Para visualizar o tracejado, basta digitar o comando regen de regenerar, Enter. E aí está o tracejado da linha. Posso conferir, inclusive, o tracejado da projeção do beiral. Eu vou trabalhar com lt_scale nesse fator de escala. Lembrar que na hora que eu for plotar o projeto, eu preciso retornar o lt_scale para 1. Duplo clique no scroll do mouse. Eu não vou desenhar os batentes das janelas aqui na parte de baixo, porque depois eu vou fazer o espelhamento assim que eu terminar os batentes da porta. Então vamos aqui no cômodo de lavagem de utensílios, desenhar o batente da porta. Os batentes das portas sempre iniciam a 10 centímetros aqui da quina de parede. Então vamos lá no menu de camadas e vamos ativar a camada #alvenaria em corte sem achura. Comando linha, cursor na área de desenho, ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 10 centímetros, 0.1, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter, Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, e eu vou ligar aqui na aresta oposta. Enter para finalizar o comando linha. A porta tem 80 centímetros de largura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0.8. Enter, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Uma observação é que o caixão da porta tem 2,5 centímetros de espessura, de um lado e de outro. Então, para eu encaixar o caixão nesse vão de porta, eu preciso levar em consideração essa medida. Então, para isso, eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa os 2 centímetros de espessura, 0.025. Enter, clica na linha, clica à esquerda, clica na linha, clica à direita, Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu posso selecionar as duas linhas que ficaram ao centro e pressionar Delete. Eu vou sumir temporariamente da tela, vou pegar aqui a ferramenta medida rápida, cursor na área de desenho, e o vão para encaixar a porta ficou com 85 centímetros. ESC, posso retornar com a minha imagem à tela, vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono os dois batentes, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui, e eu vou colar na mesma quina aqui no banheiro masculino. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos vir aqui para a entrada do escritório, comando linha, cursor na área de desenho, ferramenta Snap-D, Enter, ponto base pode ser essa quina aqui, a partir de ponto base, arroba, aqui eu já vou descontar os 2,5 centímetros do caixão, então vou digitar 0.075, sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter, Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, e eu vou ligar aqui na aresta oposta. Afasto o cursor em diagonal, Enter para finalizar o comando linha. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa o vão da porta, 0.85. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos diminuir um pouco o zoom, comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona os dois batentes, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa quina aqui. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para o outro lado do escritório. Ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou descer 0.075, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter, Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora posso espelhar esses batentes aqui para baixo. Então vamos lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Vamos dar o zoom aqui no escritório. Vamos selecionar todos os batentes do escritório. Então vou abrir o modo de seleção Window, vou dar um clique à esquerda e um clique à direita. Lembrar que somente os elementos que estiverem integralmente dentro dessa janela é que serão selecionados. Clico. A mesma coisa aqui no banheiro masculino. Lá no cômodo de lavagem de utensílios, cuidado para não selecionar objetos que não devem ser selecionados. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos descer. Vamos selecionar o batente da porta do cômodo de lavagem, do banheiro masculino e do escritório. Vamos diminuir o zoom. Esses dois batentes não precisam ser selecionados.
porque eu não tenho nenhuma correspondência aqui embaixo. Então, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento vai ser o meio da aresta oposta. Excluir objetos de origem? Não. Vamos diminuir o zoom. Confere se os objetos ficaram bem encaixados, principalmente aqui no depósito. Caso ocorra algum problema, repita o procedimento. Duplo clique no scroll do mouse. Eu preciso desenhar o batente aqui na entrada do setor de apoio. Então vamos dar aqui um zoom nessa região. Eu estou na camada hashtag alvenaria em corte sem achura, comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, a partir desse ponto, arroba, eu vou descer 10 centímetros, 0.1, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 20 centímetros, que é a espessura da parede, 0.2, sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. E basta clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha. Vamos repetir o mesmo procedimento aqui na parte de baixo. Comando linha, cursor na área de desenho. Primeiro ponto vai ser esse ponto aqui. A partir desse ponto, arroba, eu vou subir 10 centímetros, 0.1, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter. Se eu não quiser utilizar a coordenada relativa polar, eu posso pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, para ser mais preciso, a hora que ele escrever a palavra extremidade, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Pouso o cursor aqui nessa outra extremidade. A hora que ele escrever a palavra extremidade, eu caminho para cima em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Esse é o momento de clicar, clico, e aí eu vou completar o desenho clicando aqui nessa extremidade. Enter para finalizar o comando linha. O problema é que eu vou inserir aqui uma porta de metal e essa porta metálica, a estrutura dela tem 3,5 centímetros de espessura. Então eu preciso descontar esse valor. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e informa esse valor, 0.035. Enter, clica na linha, clica para baixo. Faz a mesma coisa no batente de cima, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Vamos aparar essas linhas. E embaixo a mesma coisa. Enter para finalizar o comando aparar. Duplo clique no scroll do mouse. Comando aparar novamente, cursor na área de desenho. Vamos abrir os vãos de portas e janelas. Eu vou clicar aqui nesse ponto, e aí eu vou descendo, vou clicar aqui nesse ponto. Muito cuidado para não aparar objetos que não devem ser aparados, como por exemplo o pé dilúvio ou as paredes. Vou clicar aqui nesse ponto. Em caso de dificuldade, apare os objetos individualmente, como por exemplo aqui nesse caso. As janelas do banheiro não devem ser aparadas, vou aparar somente os vãos das portas. Aparo o vão da porta do escritório, do laboratório, novamente aqui do escritório e do laboratório. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos agora fazer a janela. Vamos começar aqui com a janela no escritório, vamos dar um zoom aqui na região. Essa janela, o peitoril está a 90 centímetros de altura, enquanto o plano de corte está a 1,50 m de altura. Então, portanto, esse peitoril ele não vai ser atingido pelo plano de corte. Ele vai ser uma pedra em granito ou mármore que vai estar em vista. Então, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag alvenaria em vista distante. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e nesse outro ponto. Enter duas vezes, clica nesse ponto, clica nesse outro ponto, Enter para finalizar o comando linha, e aí está desenhada a pedra do peitoril. Em cima dessa pedra eu vou colocar uma esquadria, essa esquadria ela vai ser atingida pelo plano de corte. Então vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag esquadrias em corte. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo do meio dessa aresta até o meio da aresta oposta. Afasto o cursor, Enter para finalizar o comando linha. Essa esquadria ela tem 3 centímetros de espessura. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Então, no lugar de 0.03 ou 0.030, eu vou informar metade desse valor, 0.015. Enter, clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. A hora que eu apagar a linha do centro,
eu vou estar com um perfil de 3 centímetros de espessura. Comando de deslocamento novamente, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0.03, Enter. Clica na linha do batente, clica para dentro, clica na linha de batente, clica para dentro, Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Seleciona as duas linhas que eu acabei de deslocar, Enter. Eu quero que essas duas linhas estejam na camada hashtag esquadria em corte. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Clico. Comando aparar, cursor na área de desenho. Eu vou aparar as sobras das linhas. E aí, com isso, eu tenho aqui o perfil metálico nas laterais da janela. Se eu quiser, eu posso ativar a camada hashtag vidro, comando linha, e colocar uma linha saindo do meio dessa aresta até o meio da aresta oposta, Enter para finalizar o comando linha, representando a colocação do vidro. No lugar de desenhar a janela manualmente, eu já tenho o bloco de janela pronto aqui no botão inserir. Então eu vou apagar essa janela, Delete, certifique-se de que todas as linhas da esquadria foram apagadas, vou lá no menu de camadas e vou colocar na camada hashtag esquadrias em corte. Botão inserir, bloco janela metal corte, clico, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. Clica no bloco, clica nessa alça para ajustar a largura, vou clicar aqui nesse ponto, clica na alça de cima para ajustar a espessura. ESC, confere se o bloco ficou bem encaixado, vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa quina aqui. Eu vou colar aqui na quina adjacente e vou repetir o mesmo procedimento no cômodo de lavagem de utensílios. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Confere se o bloco ficou bem encaixado. Vamos aqui para a janela do banheiro. Se eu quiser fazer essa janela do banheiro manualmente, eu preciso lembrar que essa janela não vai ser atingida pelo plano de corte, pois o peitoril dela está a 1,80 m e o plano de corte foi feito a 1,50 m. Então a esquadria também vai estar em projeção. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag esquadrias em projeção, comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo do meio dessa aresta até o meio da aresta oposta. Enter para finalizar o comando linha. A esquadria tem 3 centímetros de espessura, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa metade desse valor, 0.015. Enter, clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. A hora que eu clicar na linha central e deletá-la, eu vou ter uma esquadria com 3 centímetros de espessura. Entretanto, eu vou optar por utilizar um bloco dinâmico. Então, para isso, eu vou apagar as linhas dessa janela, Delete. Vou fazer a mesma coisa aqui no banheiro feminino. Vamos apagar aqui os batentes, Delete. Vamos retornar para o banheiro masculino. Vamos diminuir o zoom. Confere se você está na camada hashtag esquadrias em projeção. Botão inserir. E aí eu vou inserir o bloco janela metal projeção. Clico, cursor na área de desenho. Vou deixar ele aqui nesse ponto. Clica no bloco. Clica na alça de largura, no lugar de 1 metro, eu vou informar 1,5 metros. Enter. Clica na alça de espessura, no lugar de 0,15, eu vou informar 0,2. Enter. ESC. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio, mid 2, entre esse ponto aqui e esse outro ponto aqui. E aí basta colar no meio dessa aresta. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos desenhar as portas. Vamos começar com a porta aqui do cômodo de lavagem. O caixão da porta tem 2,5 centímetros de espessura. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0.025. Enter. Clica na linha, clica A direita, clica na linha, clica A esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no menu de camadas e vou colocar na camada hashtag esquadrias em corte. Comando linha, cursor na área de desenho. Eu vou ligar uma linha saindo desse ponto até esse outro ponto, Enter 2 vezes, vamos dar o zoom. Desse ponto até esse outro ponto, Enter 2 vezes. Desse ponto a esse ponto, Enter 2 vezes. Desse ponto até esse outro ponto. Enter para finalizar o comando linha. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas duas linhas aqui
Enter, corresponde à camada hashtag esquadrias em corte. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom. Feito o caixão da porta, eu vou desenhar a folha da porta. Para isso eu vou utilizar a ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui exatamente nessa quina. A partir desse ponto, arroba, a porta ela tem 3 centímetros de espessura, então menos 0,03 no x, vírgula, e 80 centímetros de largura, 0,8 no y. Enter. Vamos diminuir o zoom. Preciso desenhar o arco da porta. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag esquadrias em projeção. Expanda a ferramenta arco, pego a opção início, centro e fim. Lembrar que o arco é desenhado sempre no sentido anti-horário. O AutoCAD está me pedindo o ponto inicial do arco, então se o arco é desenhado no sentido anti-horário, só pode ser atrás aqui da porta. Clico, em seguida ele me pede o ponto central do arco, que é sempre aqui na dobradiça, clico, e por último ele pede o ponto final, que vai ser aqui nessa extremidade. Vamos diminuir o zoom. Preciso colocar aqui agora a maçaneta da porta. A maçaneta está a 1,10 m de altura, enquanto o plano de corte está a 1,50 m de altura. Então a maçaneta ela não vai ser atingida pelo plano de corte, ela vai estar em vista. Então vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag esquadrias em vista. Botão inserir, e aí eu vou localizar o bloco maçaneta alavanca vista superior. Clico, cursor na área de desenho. Setinha para baixo, opção rotacionar, e eu vou dar uma rotação de 90 graus. Enter. Ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa quina que eu tenho aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou descer 5 centímetros, 0,05, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento, basta descer em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nessa posição. Clico, excluir o objeto de origem, não. Se o rastreador de objetos vertical não aparecer, basta ativar a ferramenta Ortho pressionando a tecla F8. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Observe que a aresta da maçaneta ficou por cima da aresta da porta. Ora, a porta é cortada a 1,50 m de altura e a maçaneta está a 1,10 m. Então, vou expandir ribbon, modificar. Vou expandir aqui o botão trazer para frente e vou escolher o botão enviar para trás. Clica no bloco de maçaneta, Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Então, agora a aresta da porta ficou por cima da aresta da maçaneta. Vamos diminuir o zoom. Então está aí a representação da porta. Alternativamente, eu posso utilizar um bloco dinâmico. Então eu vou selecionar a porta, Delete. Vamos dar um zoom. Vamos apagar o caixão da porta, Delete. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag esquadrias em corte. Botão inserir. E aí eu vou localizar o bloco porta, madeira, corte, vista superior. Clico, cursor na área de desenho, e aí eu vou clicar aqui exatamente nesse ponto. Clico no bloco, clico na alça de espessura, e aí eu vou clicar aqui nesse ponto. Não preciso clicar na alça de largura, porque a porta está exatamente com 80 centímetros. ESC, vamos diminuir o zoom, e aí basta ajustar o sentido da porta, clicando aqui nessa setinha. ESC, comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona a porta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou clicar exatamente aqui na quina do batente, clico, e eu vou colar na mesma quina do batente lá no banheiro masculino. Clico, Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom, vamos vir aqui para a entrada do escritório, botão inserir, bloco, porta, madeira, corte, vista superior, cursor na área de desenho. Setinha para baixo, opção rotacionar, e eu vou digitar o ângulo de 90 graus. Enter. Vou clicar aqui na quina do batente. Clica no bloco, clica aqui nessa alça e ajusta a espessura. ESC, vamos diminuir o zoom, comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, pode ser essa quina aqui do batente, e eu vou colar na mesma quina do batente aqui na saída do escritório. Enter para finalizar o comando copiar,
clica sobre o bloco, vamos inverter a porta e vamos ajustar o sentido. ESC, vamos diminuir o zoom, vamos lá para a entrada do setor de apoio, botão inserir. No caso, eu vou inserir o bloco porta, metal, corte, vista superior, cursor na área de desenho. Setinha para baixo, opção rotacionar, e eu vou digitar o ângulo de 270 graus. Enter. E aí eu vou clicar exatamente aqui nessa quina do batente. Vamos diminuir o zoom, clica no bloco, clica na alça de largura e no lugar de 0,8 eu vou informar 0,9 metros. Enter. Posso pressionar a tecla ESC. Duplo clique no scroll do mouse, vamos lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Não vou selecionar essa porta do escritório, porque ela não tem correspondente aqui no laboratório. Então vou clicar aqui no meio dos blocos de janela e vou clicar nos blocos de porta. Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento, o meio da aresta oposta. Excluir objetos de origem? Não. Confere se os objetos ficaram bem encaixados. Para isso, utilize a ferramenta de zoom. Principalmente aqui as janelas do depósito. Caso algum objeto não tenha ficado encaixado corretamente, repita o procedimento. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos trabalhar melhor a porta aqui do setor de apoio. Para isso eu preciso lá no comando explodir, cursor na área de desenho. Vamos dar o zoom e vamos selecionar as duas portas. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Vamos selecionar essas duas linhas que eu tenho aqui embaixo, mais as maçanetas. Repare que eu estou utilizando uma janela do tipo Window. Somente os objetos que estiverem integralmente dentro dessa janela que serão selecionados. Vamos pressionar Delete. No lugar da maçaneta eu vou ter um puxador de porta aqui. Esse puxador vai estar na camada hashtag esquadrias em vista. Comando retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou deslocar 2 centímetros no X, 0,02, vírgula, e 7 centímetros no Y, 0,07. Enter. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o puxador, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta. Ferramenta ou Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui. A partir desse ponto base, arroba, eu vou caminhar 5 centímetros, 0,05, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciono o puxador, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento, basta caminhar para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Se o rastreador de objetos horizontal não aparecer, basta ativar o comando orto pressionando a tecla F8. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objeto de origem? Não. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono os dois puxadores, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta, vamos diminuir o zoom. Eu vou colar exatamente no meio da aresta da porta de baixo. Enter para finalizar o comando copiar. Novamente o mesmo problema. A aresta do puxador ficou por cima da aresta da porta. A porta está a 1,50 m de altura e o puxador está abaixo dessa altura. Então, eu vou expandir ribbon, modificar. Já estou com o botão enviar para trás disponível aqui para mim. Cursor na área de desenho. E aí eu vou selecionar todos os puxadores. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Agora, a aresta da porta está por cima da aresta do puxador. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos fazer a porta de entrada aqui do galpão. Então, vamos dar um zoom nessa região. Essa porta ela tem que estar na camada hashtag esquadrias em corte. É uma porta que tem 5 centímetros de espessura, uma porta mais grossa e 1 metro de largura. Vou utilizar a ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Eu vou dar uma folga da parede aqui de 2 centímetros. Então, ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser a quina dessa coluna. A partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 0,02 metros. Sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 5 centímetros no X, 0,05, vírgula, e 1 metro no Y. Enter. Vamos desenhar o puxador da porta. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag esquadrias em vista.
ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 7 centímetros no x, 0,07, vírgula e 2 centímetros no y, 0,02. Enter. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o puxador, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio do puxador. Ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou subir 5 centímetros, 0,05, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter, vamos dar o zoom, expando o arribon modificar, comando enviar para trás, cursor na área de desenho. Seleciono o puxador, Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Agora sim, a aresta da porta está por cima da aresta do puxador. Vamos diminuir um pouco o zoom. Eu preciso colocar aqui a seta de indicação de movimento. Essa seta vai ficar na camada hashtag esquadrias em vista. Vou lá no botão inserir e localizo o bloco seta abaixo 1 para 50. Cursor na área de desenho. Ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser o meio dessa aresta. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 15 centímetros, 0,15, sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. É um bloco com atributo, está me pedindo aqui inclinação, vamos aumentar aqui essa caixa de diálogo. Se somente seta, não preencher, então basta dar OK. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou abrir uma janela do tipo crossing, clico à direita e caminho para a esquerda, selecionando a seta, o puxador e a folha da porta. Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Para isso, o pé dilúvio tem que estar colocado na posição correta e as medidas também têm que estar corretas. Segundo ponto de espelhamento vai ser o meio da aresta oposta. Excluir objeto de origem? Não. Vamos diminuir o zoom. Preciso desenhar agora o trilho dessa porta de correr. Esse trilho tem 2 centímetros de espessura e 4,5 metros de largura. Ele vai ficar na camada hashtag esquadrias em vista. Ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 2 centímetros no x, 0,02, e 4,5 metros no y, 4,5. Enter. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o trilho, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, Ctrl, botão direito do mouse, vou escolher a ferramenta ou Snap Centro Geométrico. A hora que eu cruzar o trilho, ele vai acender a ferramenta Centro Geométrico. Clico. Eu quero que esse trilho fique no meio, MID 2, entre o meio dessa aresta e o meio da aresta de baixo. Vamos diminuir o zoom. Comando aparar, cursor na área de desenho. Vamos dar o zoom aqui nessa bandeira da porta. É importante que os limites para se aparar estejam sendo exibidos na tela. Então vou aparar essas duas linhas aqui do centro. E a mesma coisa aqui embaixo. Vou aparar essas duas linhas do centro. Afinal de contas, o trilho está por debaixo da porta. Enter para finalizar o comando aparar. Preciso desenhar agora as soleiras da porta. As soleiras elas indicam desnível entre os pisos e, como regra básica, a soleira fica alinhada sempre em relação ao piso mais baixo. Então aqui eu tenho a calçada e aqui o corredor central. Como a calçada está mais baixa, a soleira vai ficar alinhada em relação à calçada. Vou lá no menu de camadas, é uma alvenaria que está em vista, então vou ativar a camada hashtag alvenaria em vista distante, comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo aqui dessa quina e uma linha indo até essa outra quina. Enter para finalizar o comando linha, vamos diminuir o zoom. Então eu tenho um degrau aqui da calçada para o corredor central. Enter, eu chamo o comando linha novamente. Vamos vir aqui para o cômodo de lavagem de utensílios. É uma área molhada. Normalmente, quando se tem área molhada, eu tenho um desnível de até 3 centímetros. Então vamos dar o zoom aqui nessa região da porta. E aí eu vou ligar uma linha saindo da quina desse batente e indo até a quina do batente oposto. Enter 2 vezes. A mesma coisa aqui no banheiro masculino, que é uma área molhada. Então, vou ligar uma linha saindo da quina desse batente até a quina do batente oposto. Enter 2 vezes. Vamos fazer a mesma coisa no banheiro feminino. Vou ligar uma linha saindo da quina
desse batente até a quina do batente oposto. Entre duas vezes. O laboratório também é uma área molhada. O piso do laboratório está mais baixo em relação ao piso do corredor. Então, a soleira da porta tem que estar alinhada em relação ao piso do laboratório. Vamos dar o zoom. Vou ligar uma linha saindo da quina do batente até a quina do batente oposto. Entre duas vezes. Vamos diminuir o zoom. O depósito e o escritório estão no mesmo nível do piso do corredor, então não preciso colocar soleira de porta aqui nesses cômodos. Entretanto, aqui na saída do escritório, eu tenho um desnível entre o piso do escritório e a calçada. Como a calçada está mais baixa, a soleira deve ficar alinhada junto à calçada. Então vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou clicar aqui na quina do batente e na quina do batente oposto. Enter para finalizar o comando linha. Um problema é que a linha do batente ficou por cima do caixão da porta. Então vou expandir ribbon modificar, comando enviar para trás, cursor na área de desenho, e eu vou selecionar todas as linhas de soleira de porta. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. A hora que eu der um zoom, eu verifico que a linha da soleira da porta agora está por debaixo da porta. Duplo clique no scroll do mouse. Vou lá no comando salvar como e vou salvar esse arquivo como Avicultura Corte 02. Basta clicar em salvar. Muito bem, com isso nós finalizamos a inserção de portas e janelas na planta baixa do galpão para avicultura de corte. No próximo vídeo, trabalharemos a cotagem de alvenaria. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!